Bom, falar sobre Dorian para mim não é fácil. É uma tarefa árdua. Mas eu vou tentar. Tudo começou com uma indicação de uma professora de voz russa que eu fazia aula toda semana, e ela me falou: você deveria montar Dorian Gray, você deveria fazer o Dorian. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, reli o livro, pensei, é uma grande história, né? Aí eu tinha um programa de entrevista na época, eu perguntei para o Sérgio Brito. Falei: Sérgio, você acha que eu deveria fazer Dorian Gray? E ele falou: não, nenhum ator brasileiro deve fazer Oscar Wilde. O ator brasileiro não entende o humor inglês. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Era o Sérgio Brito. Mas depois pensei, Wilde era irlandês. E também cheguei à conclusão de que o que me interessava na história era o mito da juventude e beleza, e não o humor inglês. Então eu decidi que faria a peça. Eu comecei a fazer um estudo muito sério sobre o personagem, sobre a adaptação daquele romance para o teatro, mostrava para algumas pessoas, mas o tempo foi passando e o próprio trabalho foi me focando em outros projetos e o Dorian ficou ali. Eu não cheguei a desistir, mas ficou ali tendo o aprofundamento que o tempo permite. E foi nesse momento que o Renato Farias me fez o grande convite de interpretar o Dorian Gray num congresso de psiquiatria. O personagem Dorian Gray seria entrevistado por 2 ou 3 psiquiatras e para mostrar a técnica da psiquiatria, e em contrapartida eu interpretaria o Dorian. Eu senti então que naquele momento ele me chamava para viver o personagem. Eu não tive dúvidas. Aceitei na mesma hora e então começou um novo processo de aprofundamento. Já nessa pesquisa para o Congresso de Psiquiatria, eu li tudo que eu pude sobre Oscar Wilde, sobre o Dorian e as relações dos personagens, e já com a direção do Renato, maravilhosa, e o Tiago Mendonça fazendo a direção de arte. Foi quando a gente foi construir confeccionar a roupa do Dorian. Foi um dia super especial, inesquecível. Então tudo começou a ganhar forma e o personagem começou a brotar. E era com muita força. Eu sentia a força que estava chegando para fazer aquele espetáculo. E então viajamos para Gramado, onde seria o Congresso de Psiquiatria. No dia do congresso eu estava completamente nervoso. O Dorian Gray ia ser entrevistado por psiquiatras e eu tinha que estar preparado para responder qualquer coisa em nome do Dorian Gray, como o personagem Dorian Gray. Então foi um desafio imensurável. Mas eu lembro que segundos antes de começar o espetáculo, o Renato Farias colocou a música e a luz estava ali e eu subi no palco. Então eu senti uma presença muito mágica do teatro. E eu pensei, agora são esses psiquiatras que vão ter que vir aqui no palco, que é o lugar do ator. Então eu me senti protegido. Eu senti que eles estavam ameaçados, não mais o ator. O palco é o lugar do ator. Então eu me senti seguro. E quando acabou a apresentação no Congresso de Psiquiatria, foi um sucesso absoluto. Eu e Renato viramos celebridades no congresso, todo mundo vinha falar, todo mundo queria saber. Então, extasiados, ali firmamos o compromisso de montarmos a peça, já com a companhia de teatro íntimo, com os valores da companhia,
a filosofia e a ética da companhia. Então foi ali em Gramado, Rio Grande do Sul, que o projeto realmente nasceu. O projeto que foi o Dorian que apresentamos. E foi muito especial aquele dia. Fizemos muitos exercícios, fizemos muitas leituras, fizemos muitas adaptações. O Renato é excelente em fazer adaptação de teatro. Então a gente trabalhou muito, muito. Até que conseguimos uma pauta no Glaucio Gil, logo em seguida da apresentação do Dorian no Oito Sols. E aí partimos para dentro. Aí a gente decidiu que teria uma peça e a peça teria que ser boa. A gente trabalhava muito. Na época eu estava gravando uma novela onde eu gravava muito. Então eu lembro que eu acordava de manhã muito cedo para ir gravar e sabia que eu só ia dormir já de madrugada. Mas eu tinha uma felicidade, eu tinha uma certeza de estar no caminho certo, que me dava uma força inacreditável. E ensaiamos muito, até que chegou a estreia. Depois de tanto trabalho, tanto suor, estreamos no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Eu lembro da minha alegria quando eu vi pipoqueiro na porta. Estava lotada. E a peça seguiu lotada do início até o fim. Foi um sucesso absoluto. Depois viajamos pelo interior do estado. É difícil para mim falar sobre essa peça, porque era uma peça feita com pessoas muito amadas e cada um dando o que tinha de melhor naquele momento, dando o seu máximo. Então o resultado não poderia ser outro. Eu sou muito feliz e grato por essa realização. E eu tenho a impressão que Dorian ainda quer voltar um dia. Se ele determinar, a gente volta. E vai ser lindo. A juventude já está outra, né? Porque já se passaram quase 10 anos. Mas o teatro permite tudo. E se ele mandar, a gente obedece. Olá, falar um pouco sobre Dorian, onde eu tive a oportunidade de fazer 2 personagens. Entrei fazendo James Vane, que era o irmão da Sybil Vane, e em um dado momento tive a honra de poder substituir o Augusto Garcia como Dorian. Construir o Jim foi um desafio, porque a gente não tinha respaldo de texto dele na obra, então a gente teve que, Renato Farias, eu, Letícia Canavalli e Augusto Garcia, todo mundo que participava das cenas, improvisar para que a gente pudesse ter esse personagem incluído na peça, já que é ele que tinha a possibilidade de talvez parar o Dorian, né? De que ele pudesse ser uma nêmesis para o personagem do Dorian. E foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu ficava, poxa, eu queria falar o texto do Hyde, né? Que as falas que vêm desse imenso autor tem uma perfídia, é gostoso de falar um texto bom em um texto dele. E lá no improviso, como o Jim era um estivador, chucro e tudo, acaba ficando um texto bem corriqueiro, coloquial, né? E eu senti um pouco, apesar de achar maravilhoso poder contar a história desse profundo afeto desse irmão, né? Que por mais que não tivesse repertório, não fosse uma pessoa inteligente, amava aquela irmã e ia proteger ela de tudo, né? E vai vingar a morte dela, enfim, um personagem muito lindo. Aí depois, quando mais tarde eu substituí o Augusto, aí eu tive essa oportunidade de falar o texto do Oscar Wilde, que era... Fora que esse arquétipo era um arquétipo que eu vivia um pouco na minha vida, né? A gente vive essa imortalidade da juventude, de achar que
que vai ser mortal e que pode fazer qualquer coisa. E eu estava vivendo justamente essa virada, né, a desilusão, o entendimento de que a vida, né, precisaria ser encarada de outra forma, né, como um processo de maturidade. Eu devia ter 30 e 31, eu estava realmente revendo meus conceitos, e foi muito importante viver a trajetória dele, né, desse personagem. E foi uma das maiores provações da minha vida, porque eu lembro que o Augusto recebeu o roteiro de gravação, sabia que não poderia, acho que com 2 dias de antecedência. Eu tive 2 dias para me preparar para fazer um personagem que estava em cena o tempo inteiro. Eu quase morri, mas enfim, acho que nessa profissão essas mortes são muito importantes para o ator renascer, fênix, né? E eu tenho um profundo respeito, admiração e tesão por essa peça. Companhia de Teatro Íntimo, Dorian. Bom, eu cheguei nesse espetáculo para fazer As Viagens. O meu grande amigo da arte, meu grande amigo de horas de sala de ensaio, Augusto Garcia, e o Renato Farias, querido diretor dessa companhia e do espetáculo, me convidaram para fazer essas apresentações junto com a Companhia de Teatro Íntimo fora do Rio de Janeiro. E por mais que eu já conhecesse o trabalho da companhia, eu acompanho os espetáculos desde Veridiana, é diferente quando você tem que estar dentro. E aí a primeira pergunta que eu me fiz foi: como chegar? Como chegar nesse grupo? Porque não é só um elenco, é um grupo. E isso também me mostrou o como ser recebido. E foi assim que me receberam para essas apresentações de Dorian. Com uma generosidade imensa, com uma direção do Renato que me permitiu ser completamente criativo dentro de um espetáculo que já estava andando. O que a gente sabe que não é fácil. Você tem que chegar onde as coisas já estão acontecendo. E essa ideia de grupo, de companhia, de viagem, é o que eu acho importante do teatro, que a gente sair da nossa bolha e levar a nossa arte para outras cidades. A gente chegar na cidade, montar o nosso cenário, fazer o espetáculo. Desmontar, colocar tudo no caminhão e partir para outra cidade. E de novo montar, fazer o nosso espetáculo e desmontar e partir para outra cidade. E convivendo nessas viagens, a gente começa a perceber a importância de cada um para a engrenagem dessa companhia. A importância de cada um para que tudo aconteça. Porque ninguém faz nada sozinho. Muito menos no teatro. Isso é o que eu acho mais importante, eu acho que é o que fica para a gente comemorar esses 15 anos de Companhia de Teatro Íntimo. 15 anos não são 15 dias. E o tempo passa para todos. Menos para Dorian Gray. Dorian, paixão do meu coração. Dorian é um tipo de peça que eu posso fazer pro resto da minha vida. Porque eu faço um híbrido de personagens femininas que não tem idade, que posso fazer até morrer. Todos os elementos que eu sou apaixonada, que é muito teatro. Excelentes diálogos de Oscar Wilde, tem excelentes narrativas e poéticas desse autor maravilhoso. E essa tragédia que foi a vida desse escritor, né? Dorian foi quase que uma anunciação disso tudo. E tem meta-teatro, tem Shakespeare, tem os melhores companheiros de cena possíveis. Dorian tem o hedonismo, tem a crueldade, tem a ganância, tem a vaidade. Ao mesmo tempo tem a fragilidade, a doçura, a beleza. O Dionisíaco e o Apolíneo é uma peça que eu adoro. Sempre falo, sempre quero. Um figurino lindíssimo do Thiago Mendonça, minha paixão. E o Damo tocando ao vivo. Eu sou completamente apaixonada. Ah, tem uma coisa que eu acho importante. Essa peça é uma iniciativa muito legal da Canampo, que é uma produtora que o Gutinho tinha com a Letícia. E eu tive a honra de fazer parte de 2 projetos deles.
são projetos sonhos, sabe? Que é tão bonito de ver em atores, assim, atores que viram produtores para poder botar aquilo no palco e botar no palco de uma maneira bacana. Então, Dorian, ele também trouxe outros projetos com outra galera, que foi o Beijo no Asfalto, com Roberto Bom Tempo, com Xando Graça, parceiros muitos, um elenco enorme, éramos 11, e metade era da Companhia de Teatro Íntimo. O figurino também do Thiago. É muito legal de ver esses desdobramentos, essas parcerias entre produções, né? E 2 atores que eram da Companhia de Teatro Íntimo, mas que também tinham sonhos paralelos, outras linguagens, outras maneiras de produzir que super podem caminhar junto, como a gente está tendo agora com o Coletivo Preto. Aliás, assistam Negra Palavra, Solano Trindade, uma peça maravilhosa no Simpla, todas sexta e sábado, 4 da tarde. Ai, fiquei animada. Dorian, me faz assim, me faz feliz de ser atriz, de ter esses recursos corporais, dança, voz, teatralidade, o talco, o recurso mais... A gente envelhecia com linhas de lápis preto e talco. Que é a coisa mais deliciosa. Muito bom poder falar de Dorian. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito essa peça. Quem sabe até virtualmente. Vamos, Companhia de Teatro Íntimo. Dorian Gray. Espetáculo incrível que eu tive o prazer de participar. Sem contar o trabalho coletivo, que no teatro é fundamental e é o que dá início a todo o processo. Esse espetáculo, ele sem dúvida, ele tem grande importância, principalmente pelos assuntos que ele aborda, que são assuntos extremamente pertinentes e atuais. Dorian Gray é um espetáculo completamente atemporal e que merece ser visto e encenado a qualquer momento e a qualquer época. E para mim foi um desafio fazer parte desse processo. Eu fazia um personagem pequeno dentro da história, mas que fazia parte de várias cenas e que justamente por isso foi desafiador, sem dúvida alguma. E todo o processo da companhia em si, que é fazer parte de uma companhia teatral. O trabalho coletivo, ele se faz necessário e ele é parte fundamental na construção dessa narrativa, na troca que se estabelece entre os integrantes, entre os atores, e isso é o que nos alimenta. Então, para mim, realmente relembrar tudo isso é uma grata surpresa.